No Quality by Maracelo de hoje, falando a respeito da defesa da soberania nacional, Dr. Marco Antônio Lacava e Dr. Vinícius Paulino. Assista agora a entrevista de Dr. Marco Antônio Lacava. Quality by Maracelo, hoje nós estamos recebendo o Dr. Marco Antônio Lacava, engenheiro civil. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos falando de Dr. Marco Antônio Lacava. Ele é formado em engenheiro civil pela Universidade Mogi das Cruzes, é mestrado em geociências pela Universidade de Guarulhos e hoje é professor da Universidade Mogi das Cruzes. Eu gostaria muito que o senhor falasse a respeito desse movimento, desse grupo de maçons em defesa da soberania nacional. Mara, se você me permitir, eu antes de iniciar ou tecer alguns comentários sobre este movimento, eu gostaria de cumprimentá-la. Cumprimentá-la pela coragem, pela independência, não só pelo fato de ter sido homenageada pela Fraternidade Cruzeiro do Sul, mas pelo fato também de nós, representantes deste grupo de maçons, podermos estar presente levando uma mensagem, através desta conversa, uma posição, um alerta, na verdade, aos brasileiros do nosso querido país. Parabéns. Muito obrigada. E assim, eu vejo não só como um alerta, mas assim, como um esclarecimento para muitos de nós que estamos, eu digo muitos de nós, integrando também ao grupo, não só dos telespectadores, telespectadoras, que nós às vezes não conhecemos o que está acontecendo à nossa volta, principalmente o nosso país onde nós tanto amamos e muitas vezes nós deixamos muitas coisas passarem desapercebidas. Homens como o senhor, pessoas que fazem parte desse grupo de maçons, lutando, fazendo um trabalho, essa campanha, essa ação que vem desde 90 a respeito da soberania nacional. Na verdade, faço parte de um extenso grupo de homens, de brasileiros, maçons, que entendem que devem se manifestar e o fazem através de manifestos à nação, que são encaminhados contendo os nossos objetivos, sobretudo de preservação da soberania nacional, de preservação das nossas fronteiras, da nossa geopolítica, mas focado, evidentemente, às questões de interesse da valorização das Forças Armadas e do nosso querido Brasil. Este grupo tem um empenho, um objetivo de, a princípio, colaborar, encaminhando manifestos aos senhores presidentes, iniciando em 90 com o presidente Fernando Henrique, a seguir com o presidente Lula. E estes manifestos têm no seu objetivo, como já disse, o despertar do brasileiro para os fatos que aí estão, para a realidade brasileira. E quando digo da realidade brasileira, envolve-se o momento político que, infelizmente, nós somos obrigados a assistir e não ter como agir, razão pela qual este grupo de maçons entende que deve alertar a nação brasileira. Alertar os militares, alertar a sociedade civil, alertar os jovens, alertar as mulheres, alertar a imprensa, despertar este Brasil para uma luta que nós, infelizmente, vemos que ela é inevitável, uma vez que nós já estamos sendo invadidos por marginais, por terroristas, por líderes políticos que entendem que devem assumir o comando da América do Sul e que não o fazem para o bem. Buscam levar o país a uma rendição, não a uma democracia, mas sim a um regime totalitarista, onde meia dúzia de megalomaníacos entendem que devem assumir o que milhões de seres humanos na América do Sul não desejam, não têm na sua formação, não têm na sua essência aquilo que nós tememos que é o totalitarismo de esquerda. Razão pela qual estes homens entendem que devem continuar a luta. E ela já se estende por alguns anos. E agora parece que as coisas estão culminando com fatos publicados na imprensa
em revistas, jornais e, evidentemente, na imprensa corajosa, como você nos abre para poder levar as nossas preocupações e concitar a população brasileira a, de uma certa forma, evitar ou se alinhar ou se esclarecer para que esse grande cenário, liderado por este grande artista, esse grande ator, que é o presidente da República, seja desmistificado, seja desmascarado. E que você, como uma mulher corajosa, isso eu fico feliz em mais uma vez cumprimentá-la, porque tantos homens são aqueles que têm o poder da mensagem e da divulgação, mas que não têm o discernimento e a coragem de você, Mara. Portanto, parabéns, desde já. Então, assim, está aberta também aos nossos políticos para que eles venham esclarecer, venham aqui, marquem uma mesa redonda aqui com todos nós, vocês que foram convidados, esse grupo de maçons, esse grupo de homens que estão empenhados. Quando eu digo uma luta, é uma luta para que a nossa nação, ela se mantenha saudável, com responsabilidade, com ética, com respeito e com direitos garantidos a todos nós. Doutor Marco Lacava, eu gostaria que o senhor deixasse seus contatos para que os nossos telespectadores pudessem acessar. Muito bem, se você desejar receber os nossos manifestos, participar, interagir, sugerir, enfim, manter conosco essa cruzada em prol do que vem pela frente, que é a nossa preocupação com relação às eleições, o nosso e-mail é marcolacava@gmail.com. Através deste e-mail você irá receber os manifestos deste grupo de maçons que está produzindo trabalhos para que você leia, pense e, se entender que deve, transmita-os. Confira agora a entrevista do Dr. Vinícius Paulino. Quality by Maracedo, nós estamos recebendo hoje aqui Dr. Vinícius Paulino, que engajado em campanhas da soberania nacional, em defesa da nossa soberania nacional. Doutor Paulino, como vai? Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com o senhor hoje, falando de um assunto tão importante e tão intenso, que você, telespectador aí em casa, preste atenção, que realmente tem homens que realmente estão trabalhando em defesa da nossa soberania nacional. Doutor Vinícius, o senhor é maçom, eu sei, é um prazer muito grande estar aqui. E essa campanha tem outras pessoas que também fazem parte da maçonaria. É verdade, é verdade. Nós lutamos para abortar um trabalho de desconstrução da soberania nacional. Um trabalho que começou nos anos 90, com o governo de Fernando Henrique. O primeiro golpe na soberania nacional foi reduzir a possibilidade das Forças Armadas brasileiras atuarem. As Forças Armadas perderam 3 ministérios. Perderam o Ministério da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E passaram a ser controladas e comandadas por um ministro da Defesa, normalmente nomeados contrariamente aos interesses das 3 armas. E em 1990 também surgiu o que nós chamamos Foro de São Paulo, que procurou o Foro de São Paulo desintegrar a soberania nacional. Os reflexos dessa internacionalização do Brasil são mais sentidos agora, em que se vê a Amazônia já com guerrilha dentro dela, se vê a Amazônia através do Tratado da OIT 169 internacionalizada. O governo alienou 62% do território nacional para menos de 2% da população. Lá brasileiro não pode entrar. E até chegou-se à audácia de pedir às Forças Armadas que expulsasse os brasileiros que estão lá. Felizmente, as nossas armas não foram usadas contra brasileiros. Agora nós temos um sério problema. Estamos pedindo ao Procurador-Geral da República que tome providências de processar o ministro da Defesa. Foi objeto de uma representação nossa, porque
ao Procurador-Geral da República, porque chegamos à conclusão que está havendo prevaricação. Se o território nacional contém na Amazônia terras que foram pela OIT, foram dadas aos índios, nós demos 62% do nosso território. E isto é absolutamente inconstitucional, alienar o território nacional. Nós verificamos também a dificuldade que tem os brasileiros de transitar dentro do próprio Brasil, o que também é inconstitucional. E nós estamos vendo guerra de guerrilha dentro da Amazônia. A Isto É, desta semana, publica os acampamentos, mostra os fuzis, as metralhadoras e o treinamento que essas forças receberam da FARC. E o mais grave ainda é a notícia vinculada à imprensa que 10% dos índios, que são donos de 60% do território, estão viciados em entorpecente. Esses entorpecentes circulam por corredores livres, são transcocaínas, são estradas e rotas de cocaína que vêm viciar os nossos filhos aqui em São Paulo, no Rio, em todo o Brasil. E o governo fica quieto com isso. Chega-se à conclusão de que o governo atualmente tem medo de atacar os seus ex-companheiros, porque desgraçadamente esse grupo que está no governo fez guerrilha, fez ataques, fez sequestros, fez assaltos, fez homicídios e agora ele não tem força moral para atacar os guerrilheiros que estão na Amazônia, não tem força moral para combater o tráfico que sustenta. E por que o tráfico sustenta a guerrilha? Porque quando a Rússia acabou, quando a Rússia deteriorou-se, as esquerdas tiveram que procurar sustentação econômica em algum lugar e conseguiram no tráfico. É o exemplo típico da FARC, que se transformou de uma força beligerante num grupo de homicidas, assaltantes e traficantes. É esta a luta de alguns irmãos da maçonaria e de muitos brasileiros para restaurar a soberania nacional, que está seriamente ameaçada, está seriamente desgastada, está seriamente vilipendiada pelo próprio governo que devia mantê-lo. Doutor Vinícius, e diante de tudo isso que nós vemos, nós, quando eu digo todos nós, você em casa, telespectadora, telespectador, porque isso envolve a nossa segurança, envolve os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos entes queridos, todos nós, se realmente não tomarmos uma atitude, se não participarmos dessas campanhas, realmente, para esse resgate dessa soberania nacional, envolve a nossa vida que é a coisa que nós preservamos. Agora, doutor Vinícius, desde 90 os senhores deram início a essa campanha e o que tem tido a respeito do outro lado, o que eles têm, quando levaram essa campanha, que deu-se início, dizendo, olha, isso não pode acontecer, o que os nossos políticos têm dado de retorno aos senhores que deram início a essa campanha? Nenhum. Medo, covardia, frouxidão e abandono dos interesses nacionais. Nenhum apoio. A luta é a luta do lobo solitário, do Estado oculto dentro do Estado aparente, para restaurar a ética, a dignidade nacional, a força do povo brasileiro que está sendo subornado e comprado com migalhas distribuídas pelo governo federal. É extremamente grave, é extremamente sério, realmente é uma questão de todos nós pararmos e analisarmos e entrarmos em ação. De que forma estão em casa, que desconhecem, porque muitos somos leigos em relação ao que se passa no nosso governo federal, o que se passa nos nossos políticos. Muitas vezes em casa nós nos queixamos da situação que nós estamos, correndo sérios riscos. Toda a classe,
tanto a classe média como a classe realmente que às vezes não tem uma situação privilegiada. As drogas estão tomando os lares e nós não podemos fazer absolutamente nada. O senhor, doutor Vinícius, o que sugere a esse cidadão, a essa cidadã que está em casa, o que nós, como mães e pais, podemos estar atuando e fazendo? Divulgando os fatos, levando ao conhecimento da nação o que realmente se passa, mostrando a cada um a tragédia que o Brasil vive. A tragédia é tão grande porque quem perdeu a revolução, quem perdeu o terrorismo que tentava implantar, quem não conseguiu substituir a ditadura militar por uma ditadura de Fidel Castro, hoje fala pelo Brasil, hoje está no governo. Nós verificamos esse episódio como aconteceu com a Colômbia. Colômbia, o que aconteceu com a Colômbia? O Brasil foi incapaz de uma resposta firme, nunca fez uma condenação à Farc, porque recebe ou percebe neles o mesmo ideário que eles tinham quando fizeram a guerrilha no Araguaia. De sorte que é preciso que esses fatos circulem pela internet. Esses trabalhos são muitos, circulem pela internet e pela imprensa, e que a imprensa perca o receio de desagradar os homens que estão de plantão no governo e pensem mais na pátria do que em si própria. Porque, na realidade, quando nós pensamos na nossa pátria, nós estamos pensando em todos nós. Nós estamos pensando em todos os seres que aqui vivemos e aqui realmente nós temos um país que tem tudo de bom para nos oferecer. Tudo de bom. Mas isso realmente é algo que todos nós temos que, se nós não sabemos, nós devemos buscar, nos informar de que forma nós podemos estar cada vez mais divulgando, cada vez mais participando e vendo desses homens, desses políticos, desses senhores, o que realmente pode se fazer, de que forma nós podemos estar auxiliando. Agora, veja bem, doutor Vinícius, o senhor disse que desde 90 deu-se início a essa campanha, foi levado algum ofício, de que forma sentaram-se os nossos políticos que hoje estão aí e o senhor nos informou que disse que fizeram absolutamente nada. O que retorno, qual a palavra deles em relação a uma situação dessa, quando foi colocada? Porque eles bem o sabem o que está ocorrendo, como o senhor relatou aqui. Nós começamos essa campanha mandando cartas ao presidente da República. Primeiro ao presidente Fernando Henrique Cardoso, verberando o desmando e as atitudes tomadas pelo governo. As cartas sempre foram assinadas por 3 ou 4 irmãos da maçonaria. Mandamos depois uma série de cartas ao presidente Lula. E notamos que o silêncio era a resposta deles, era a resposta de quem não tinha como responder. Doutor, foi solicitado alguma audiência para que essas pessoas que participam dessa campanha desde 90 fossem até Brasília, que fossem recebidos, porque assim, muitas vezes chega o ofício, a documentação e mal chega à mesa dos nossos, não que esteja defendendo, mas a gente tem que fazer as duas. Vamos supor, nós precisamos de marcar um horário em Brasília, um ofício que chegasse realmente aos nossos presidentes, que eles pudessem receber uma comitiva dessas pessoas por essa campanha da soberania nacional, em defesa da campanha. Foi solicitado a eles em Brasília? Nós tomamos uma via mais rigorosa. Representamos ao Superior Tribunal Militar, denunciando esses fatos e pedindo que os responsáveis pelo abandono da Amazônia, pelo saque que se faz na Amazônia, pela rota de tráfico de cocaína que se faz na Amazônia, esses responsáveis fossem processados no Superior Tribunal Militar. Entretanto, e assiste razão ao presidente do Tribunal Militar, ele considerou que essas criaturas têm foro privilegiado. No Brasil é interessante, foro privilegiado. E remeteu a nossa representação ao Procurador-Geral da República. Depois disso, fizemos também uma outra representação, agora já diretamente ao Procurador-Geral da República,
para que ele ingressasse com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Tratado da OIT, que deu aos índios todo o território da Amazônia, deu a eles soberania. Eles, se não estiverem contentes com o governo brasileiro, podem pedir proteção de outros estados. A rigor, o decreto-lei do presidente Lula, que homologou essa convenção internacional e que foi aprovada pelo Congresso Nacional, deu independência aos índios e nós perdemos o direito à soberania. Isto causa profundo amargor aos brasileiros que amam a sua pátria. E está no gabinete do Procurador-Geral da República essa nossa representação. E espero que ela obtenha êxito e o território e o controle da Amazônia volte para os brasileiros. Espero mais. Espero que a guerrilha que seja lá, o comandante do Exército tenha autorização para entrar nesse território e acabar com a guerrilha. Tomar providências que são dolorosas para um governo que não fala como o governo do Brasil, mas fala como o governo do PT. A responsabilidade é nossa. Quando eu digo nossa, não é só você aí de casa, mas nós estamos passando informações que muitas vezes nós nos acomodamos e não vamos atrás. Nós nos queixamos simplesmente da situação que nós vivemos, todos nós. É a garantia da nossa soberania nacional, de nós resgatarmos. Isso é a nossa segurança de vida, vida dos nossos amados, dos nossos queridos, dos nossos filhos, de nós irmos e virmos. Eu gostaria muito que o senhor deixasse o seu site, seu e-mail, para que o telespectador pudesse acessar, saber de mais informações, que forma participar dessa campanha. E falar também aos nossos políticos, que eles têm o direito de estar marcando um horário. Essa entrevista ela vai ao ar pela TV aberta. Então eu gostaria muito que você aí em casa, que você, os nossos governantes, vendo essa entrevista, e que realmente tomasse uma atitude. E você, mãe, pai, tome uma atitude, saiba mais a respeito. O que nós podemos fazer, de que forma nós podemos estar auxiliando, de que forma nós podemos estar divulgando. E os senhores políticos que puderem dar uma palavra de retorno para que realmente a gente possa, todos, num conjunto único, pensar na nossa vida sadia, na nossa qualidade de vida, na nossa defesa da soberania nacional. O senhor, por gentileza, deixe o seu site, seus e-mails, seus contatos. Perfeito. Eu gostaria de lembrar, antes, e faltou dizer isto, foi uma falha minha, que nós mandamos 513 cópias de todos os trabalhos para todos os deputados. Mandamos 513 cópias, não, 81 cópias para todos os senadores da República. E mandamos também cópias desse trabalho a todas as lojas, cujo endereço nós possuímos. De sorte que, acho que mil e poucas lojas recebem esses trabalhos. Mais ainda, o Dr. Lacava manda também para o exterior, para lojas maçônicas do exterior, e manda também para todos os jornais de televisão que ele tem também acesso. E acho que o meu e-mail é viniciuspaulino@hotmail.com. Estamos à disposição. Você em casa, isso cabe a todos nós, a todos nós. É uma oportunidade que nós temos de nos informar e, assim, divulgar o que está ocorrendo com o nosso país. Você pense e realmente passe adiante, porque essa é a mínima ação que nós, como cidadãos, podemos fazer, porque isso envolve, é de uma seriedade muito grande. Então eu peço a você, analise. E a todos os nossos políticos, a todos que estão aí em Brasília, nós aguardamos um contato para que a gente possa estar sentando numa mesa e estar vendo de que forma
pode ser solucionado, porque é uma questão extremamente séria para todos nós aqui no nosso país, que é um país abençoado por Deus. Então, assim, vamos questionar, porque você também é pai de família, você também tem a sua família, aonde nós estamos permitindo chegar. Em nome do quê? Em nome do quê? Em nome de meramente política. A nossa qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, porque você aí em Brasília também tem família.